Deus abençoe. Mais uma vez, vamos meditar aqui num trecho da Palavra de Deus. E eu quero perguntar antes, como você tem se sentido? No que você tem pensado? Você é conhecedor de que lá em Provérbios 4:23 diz que, acima de tudo, devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E o nosso coração nada mais é do que os nossos pensamentos. Então é importante a gente conhecer o nosso estado emocional. Se a gente está se sentindo triste, com raiva, alegre. Como você tem se sentido? É sabido que em meio à tribulação, em meio às pressões, a gente tende a aprender por causa da necessidade. E aqui em 1 Tessalonicenses 1:6 mostra Paulo dizendo que aquela igreja aprendeu a guardar a palavra e a manter a alegria e a ser imitador de Cristo em meio à tribulação. E você e eu, será que temos sido imitadores de Cristo, como o próprio Paulo uma vez falou? Que a gente venha refletir hoje sobre isso. 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, diz assim: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. É interessante aqui a questão da gente se conhecer, do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, a gente entender que as coisas para acontecerem dependem de nós, da nossa iniciativa, da nossa disposição em buscar ao Senhor, porque também conhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Então, diante desse impasse, a gente precisa, para ser imitador de Cristo, como Paulo foi, guardar a palavra e apresentar a Jesus em meio à tribulação, nós precisamos entender que a gente só pode se conhecer, ter esse autoconhecimento através do conhecimento da palavra. E também assumindo a autorresponsabilidade, assim como Paulo, como o próprio Cristo assumiram, de fazer, e fazer de uma forma altruísta, de uma forma que fosse um serviço racional, entendendo por que estavam fazendo, o objetivo das ações. E aí a gente percebe a importância de ler a palavra, se firmar nas lições bíblicas e nos exemplos citados, demonstrados por homens e mulheres, para que nós possamos vir a ser imitadores de Cristo. E a maior prova de que somos filhos de Deus é quando agimos como Cristo. E ele ali no Sermão do Monte, ele falou que quando a gente fosse perseguido, que a gente ficasse feliz. E Paulo também, lá em Romanos 5. Então nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, o entendimento para lermos a palavra e virmos a expressar o que Jesus expressou. E hoje o assunto é alegria. E a alegria a gente sabe que é fruto do Espírito. O fruto é o amor. Você tem frutificado? Você tem amado? Porque lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, tem as virtudes de quem frutifica.
as virtudes do amor. Começa falando o fruto do Espírito é o amor, mas ele é manifestado através da alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Então, precisamos ser pessoas que, apesar da tribulação, mantenhamos a alegria, nos conheçamos, para a gente entender que quando a gente acorda com mal-estar, quando a gente acorda triste, isso não deve nos influenciar, porque a alegria de que necessitamos já está em nós. Essa alegria vem do próprio Espírito Santo e ele habita em nós. A Bíblia fala que nós não devemos estar alegres porque expelimos demônios ou fazemos algo mirabolante através dos dons dados a nós, os dons de Deus também descritos lá em 1 Coríntios 12. Mas é interessante que entre o capítulo dos dons, que é o capítulo 12, e o capítulo da manifestação, do falar em línguas, do profetizar, está ali o dom supremo, que é o amor. E esse é o fruto que eu e você devemos manifestar. E esse amor, ele é também evidenciado dentre as virtudes lá já citadas, através da alegria. Que venhamos meditar sobre isso, para que a gente venha ter autorrealização. E essa autorrealização em Deus e também nas coisas deste mundo, na vida profissional, ministerial, na vida emocional, conjugal, financeira e até nos relacionamentos sociais entre os amigos, para a gente se sentir realizados, nós nos sentirmos realizados. É interessante a gente entender que precisamos nos conhecer, precisamos assumir a autorresponsabilidade de que temos a nossa parte a fazer. Precisamos, assim, agir para buscar, após o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, essa autorrealização. E dessa forma estaremos imitando a Jesus. Ali em 1 Coríntios 2,16 fala que quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Então as pessoas vão conhecer a Jesus, como ele pensa, quando começarem a ver atitudes condizentes de filhos e filhas de Deus em nós. Você tem demonstrado alegria mesmo em meio à tribulação? Porque outro ponto importante está lá no Evangelho de Lucas, né, o doutor Lucas, e ele diz que a maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não é porque a gente faça milagres ou maravilhas, como já falei antes, pelos dons recebidos, através dos dons recebidos pela misericórdia de Deus sobre nós, mas é que a gente esteja alegre, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e que a gente se alegre como o salmista se alegrou. No Salmo 122:1 ele disse: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que a gente mantenha essa alegria. Como? Primeiramente, por termos os exemplos de homens que sofreram e mantiveram essa alegria, como o apóstolo Paulo. Como o próprio Jesus, o nosso modelo perfeito. E se eles venceram, nós também venceremos, porque a palavra nos garante que com Cristo somos mais que vencedores. Então que mantenhamos essa alegria, a alegria da salvação, a alegria que vem do Espírito Santo, não depende do exterior, da crise, da pandemia, do isolamento.
Não, essa alegria está em nós. Essa alegria é proveniente do Senhor, porque é a alegria da salvação, é a alegria e a certeza de uma redenção aqui nesse plano, mas o mais importante, no plano futuro, na vida eterna, com o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Se você quer esse Espírito Santo, o Consolador, o doador da alegria, ore comigo assim: Pai, no nome de Jesus, vem preencher o meu coração, os meus pensamentos, porque deles procedem a fonte da vida, e a vida é Jesus. Venha nos encher da tua palavra, que gera vida e vida em abundância, e que gera, acima de tudo, nessa terra, mesmo em meio à tribulação, gera alegria e me faz ser imitador de Cristo, me faz ser um vitorioso, uma vitoriosa. E assim eu posso apresentar Jesus de uma forma esperançosa e cheia de alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. E mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. E eu pergunto: como está a tua disposição para servir? Vamos aprender aqui com um homem o que é ser hospitaleiro e quão importante é hospedar e sem acepção de pessoas. Tratar bem, receber bem, sem olhar a quem, como diz o ditado popular. E Abraão, ele se mostrou esse bom hospitaleiro. Será que você, assim como Abraão, após operado de uma cirurgia delicada, estaria com essa disposição de recrutar sua esposa ou de recrutar uma outra pessoa, falando nos dias de hoje, para ser bons hospitaleiros? Aqui em Gênesis 18, fala o seguinte: apareceram 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Depois, esse depois está se referindo ao versículo 27 do capítulo 17, que diz assim: e todos os homens da sua casa, da casa de Abraão, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele, todos. E após isso, esses anjos chegam à casa de Abraão e ele prontamente, mesmo recém-operado, convoca a sua esposa para receber esses 3 homens que ele não viu como anjos, ele viu como homens, e ainda assim fez aquela excelente hospitalidade. O verso 3 diz assim: e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me agora um pouco de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. O pão esforça o coração. Depois passareis adiante, porquanto isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tu tens dito. Eles aceitaram a hospitalidade. A gente pode aprender lições aqui dessa receptividade de Abraão, convocando sua esposa Sara. No decorrer da história aqui, você vê que Abraão entra, pede para Sara pegar o pão, fazer, depois serve, e depois que os serviu, os levou até as fronteiras da terra dele, que era um hábito lá no Oriente Antigo. E aqui está expressando essa hospitalidade dos beduínos. E tem uma característica que diz que enquanto serviam aqueles aos quais hospedavam,
o hospitaleiro, o anfitrião, ele ficava de pé ali, tipo no prontidão, eis-me aqui para servir. E isso nos faz lembrar que toda vez que o Senhor chama alguém, ele fala, ponha-te de pé. Me lembra muito do profeta Ezequiel. Ponha-te de pé, homem. Então, que nesse dia nós possamos ter a disposição de Abraão, porque ele acolheu bem esses homens, mesmo sem saber que eram anjos. Lá em Hebreus 13:2 comprova isso, que eu vou ler na íntegra aqui para a gente ver o que está escrito. Hebreus 13:2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Que mostra que Abraão, ele não sabia que eram anjos. Então, que a gente venha exercitar a hospitalidade, porque a hospitalidade é do Senhor, agrada a Deus, e quando assim fazemos, mostramos que obedecemos a Deus e que somos filhos de Deus. E mesmo em meio à pandemia, que a gente esteja disposto a servir a esse Deus, que é gracioso. Ou recebendo, claro, com todas as precauções devidas, mas que a gente não se isole. Porque uma vez eu ouvi uma frase de um professor e eu concordei com ele, que o conceito de cristianismo é relacionamento, que não nos deixemos de nos relacionar, que a gente pratique a hospitalidade, que a gente pratique a disposição em servir, independente do nosso estado, de como a gente esteja. Deus sempre vai nos dar força para fazermos o bem, porque quando fazemos o bem, a gente vence o mal. Romanos 12:21 fala isso. A única forma de vencer o mal é com o bem. Então, que a gente venha ser excelentes hospitaleiros, que a gente venha estar, acima de tudo, prontos para servir a homens, porque como posso dizer que amo a Deus se não amo ao meu irmão? Que nós estejamos prontos para ir nos hospitais, nas creches, nos asilos, em tantos lugares, e mesmo dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no mercado, porque nós fomos chamados para fora, para apresentar Cristo onde estivermos. Na nossa igreja, muitos irmãos carecendo desse amor, dessa prontidão, dessa hospitalidade. E a hospitalidade, ela pode ser exercida, penso eu, que não somente receber na sua casa, mas você acolher uma pessoa onde ele estiver, a pessoa vai se sentir hospedada, vai se sentir abraçada, vai se sentir protegida e, acima de tudo, vai se sentir amada. Que nós venhamos refletir sobre isso, sobre a hospitalidade, de receber em casa, mas também de acolher as pessoas no momento em que elas precisarem. Eu creio que aqueles homens vinham de uma viagem longa, de repente debaixo de sol, poeira, e eles tinham o hábito de lavar os pés, e aqui Abraão mostrou-se hospitaleiro, acolhedor, foi pegar água para lavar os seus pés, simboliza exatamente isso, humildade, serviço, e convocou a sua esposa. Convoque os seus para ajudar os outros. Sozinhos não conseguimos fazer muita coisa. O próprio Deus diz que sem Ele nada podemos fazer. E nós com Ele, recrutando aqueles que estão sob a obediência dEle, fazendo a vontade dEle, nós podemos ganhar nações. Nós podemos ajudar multidões. E a minha oração é essa. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, ensina a mim, ensina a nós. Ensina-nos a todos, teus filhos e filhas, a tua igreja, Senhor, universal e invisível, espalhadas na face da terra. Ensina-nos a sermos hospitaleiros, a sermos acolhedores, a sermos amorosos, a nos dispormos a servir, Pai, a servir a Ti e ao Teu reino. Que nós não venhamos olhar para a nossa condição, Pai. O Senhor nos dará força. A Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. Bastou para Abraão, bastou para Paulo, que venha bastar para nós. Que venha estar cheio, venhamos estar cheios da Tua graça,
para agraciarmos a muitos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.